Gravando. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo de hoje, de Mateus 8. Nós vamos estudar onde Jesus acalma a tempestade. Então, vamos lá. Então, Jesus aqui acalmando uma tempestade. Acho que todo mundo já leu essa passagem, mas hoje a gente talvez, o Espírito Santo vai trazer algumas pontuações para nós, para a nossa vida, de aplicar hoje na nossa vida. Então, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. E Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Em algumas versões vão estar tímidos, em outras vão estar temerosos, homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo, tranquilo, e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muito simples esse texto, né, gente? Então, o que nós podemos aqui tirar desse texto para a nossa vida de hoje, que esse é o objetivo aqui para nós enriquecermos ainda mais nosso conhecimento da palavra. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, hoje, o que faz você se sentir segura? Hoje, se você pensa um pouquinho, o que te faz hoje se sentir segura na sua vida? O que te traz segurança hoje? Pensa um pouquinho. É seu emprego? É sua família? É o financeiro? É seu casamento? O que você fala? Não, isso me dá segurança. São várias coisas às vezes, né? O que faz você se sentir em paz, segura, tranquila? Quando a gente está no mundo, e eu creio que a maioria de vocês aqui já não está mais no mundo, vocês estão buscando, né, o conhecimento, vocês estão buscando aprender mais, e muitas que são meus pacientes aqui já estão no processo, já entenderam. Mas quando a gente estava no mundo, eu creio que todos aqui já estiveram nesse local, muitas vezes, e eu falo por mim agora, a minha segurança estava no meu trabalho. A minha segurança estava em trabalhar para poder dar o melhor para os meus filhos, a última Barbie do momento, o último joguinhos do momento para os meus filhos, dar coisas, né? Levar até hoje eu comentei com uma paciente sobre isso. Os aniversários, todo ano tinha que fazer a festa de aniversário, era a festa. Aqueles buffets que você contratava, que eram caríssimos. Né? Hoje eu conversei com uma paciente sobre isso, e ela falou que no final de semana ela teve o aniversário das filhas dela que ela fez, ela já tinha feito um bolo na casa para os pais, já tinha levado para o Beto Carreiro, e ainda assim ela fez uma festa. Quando nós conversando, e quando a gente começou a conversar, ela falou, meu Deus, quer dizer, as pessoas estão envolvidas num consumismo tão grande que elas não percebem, muitas vezes, o excesso das coisas que a gente faz. A gente já teve isso, eu já tive nesse lugar, então eu entendo. Porque a gente acha que é dando coisas que a gente vai suprir, às vezes, a nossa ausência física pelo excesso de trabalho, né? Ou suprir o amor que, às vezes, a gente não consegue dar do jeito que a gente queria, porque também a gente não recebeu. Então, a gente acaba enchendo nossos filhos de coisas, de produtos, e, na verdade, o que eles querem é uma coisa muito simples, que não custa nada. Quer dizer, custa nosso tempo, né? Nosso tempo, nossa presença. Então, isso eu aprendi a duras penas. Então, quem tem filho pequeno aqui, é uma dica, né? Então, muitas vezes eu falei, se você tivesse ido só fazer um piquenique com seus filhos, ou só comer um bolinho, e tá mais na presença, não tinha gastado tanto dinheiro e tanta coisa. Depois ela falou, realmente, né? Então, a gente precisa começar a olhar para o simples, porque Jesus é simples.
Então, não sei nem porque eu estou falando isso, não estava no script, mas vamos continuar. Então, sentir paz e tranquilidade não estão nas coisas físicas, não está no mundo. Está em quem? Em Jesus. Só Ele pode nos dar a segurança que nós precisamos em tudo. A segurança no casamento, a segurança com os nossos filhos, a segurança para a nossa casa, a segurança para o nosso trabalho, a segurança financeira. Porque sem Ele, a gente está sempre em uma corda bamba, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E é isso que nós vamos ver hoje no estudo, que eu achei o estudo está lindo hoje, está recheado de ensinamentos para nós. Mais uma entrando aqui. E o nome dela é meio difícil. Oi, tudo bem? Marido da Lidiane. Seja bem-vindo. Primeira vez que temos um homem aqui, gente. Vamos comemorar, né? Estamos progredindo. Que legal. Prazer, pessoal. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Desculpa que eu falo elas, tá? Agora eu não posso, tenho que falar eles também, né? Ivete, tudo bem? Seja bem-vinda, Ivete. Boa noite. Então, gente, só para contextualizar o nosso estudo de hoje, para quem estava nos estudos anteriores, acho que só 2 pessoas estavam no estudo passado. Mas, assim, a gente vem estudando Mateus, e depois do Sermão do Monte, para quem começou agora, eu recomendo você ler Mateus desde o capítulo 1, leia com atenção. Qualquer dúvida que você tenha, pode me perguntar lá no grupo. Quem já estudou comigo, vai ajudar você a tirar as dúvidas, mas leia. Quando você chegar no capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a parte mais importante de Mateus. É onde Jesus explica os mandamentos de uma forma ampliada. Então, é como nós devemos viver. Está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aí, depois que termina o Sermão do Monte, começa as curas que Jesus faz. Então, ele vem curando. No capítulo 8, ele cura um leproso, a gente já estudou. Ele cura um servo de um centurião, a gente já estudou. Ele cura a sogra de Pedro. Ele faz outras curas. Então, ele vem fazendo curas. E aí, no estudo passado, nós estudamos que Jesus põe à prova quem quer segui-lo, que foi maravilhoso o estudo da semana passada. Inclusive, o estudo da semana passada vai estar no YouTube essa semana. Então, quem quiser assistir, acho que os 3 últimos estudos estão no YouTube, tá, gente? Depois vocês vão no meu canal e assistam. E aqui, Jesus, então, no passado, ele falou, põe à prova quem quer segui-lo. Então, dá uma pausa aqui nas curas de Jesus. Então, ele está falando agora aqui de vida, né, de discipulado. E agora, hoje, nós vamos estudar também sobre um discipulado. Ele está ensinando os seus discípulos aqui nessa passagem que a gente vai ler hoje. E aí, no próxima semana, a gente vai estudar de novo sobre cura. Então, vai ter cura de novo, depois no 9 vai ter cura, aí depois vai ter o chamado de Mateus. Então, todo Mateus, ele é intercalado em curas e discipulando as pessoas, Jesus discipulando. E o que é lindo em Mateus é porque aqui é Jesus, gente. É Jesus falando. Então, olha o peso. É diferente, por exemplo, a cartas de Pedro, né, a João, Pedro, depois em João, depois em Lucas. É diferente. Aqui é Jesus realmente falando, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Então, agora aqui ele está discipulando os seus discípulos. Quando fala Jesus entrou no barco, quando a gente estudou no capítulo anterior, Jesus estava o quê? Pregando. As multidões estavam seguindo ele. Quem estava aqui no passado lembra, multidões e multidões. E chegou um momento que ele pediu para os discípulos levar ele para o outro lado do rio, né? Na verdade, fala mar, né? Mar Jordão, mas na verdade é um lago doce. Quem já esteve em Israel aqui? Alguém já esteve? Então, fala mar, né? Mas na verdade é um lago, né? De água doce. E aí Jesus quis passar para o outro lado, despedindo da multidão que seguia, e entrou nesse barco. E aqui não fala quais os discípulos estavam com ele, mas a gente acredita que são os 12 discípulos que estavam sempre com ele, estavam nesse barco. Então, Jesus entrou no barco e os seus discípulos deviam ser os 12, tá? Que o seguiam.
E aí, o que acontece? Jesus entra no barco, eu imagino, né? Porque depois fala que ele estava dormindo, que ele devia estar muito cansado. E isso remete ao quê? Que Jesus era homem. Ele cansava também, como a gente, né? Porque ele foi dormir. Ele deve ter pegado, não sei se tinha travesseiro naquela época, imagino que não tinha, né? Mas ele foi, pegou alguma roupa e tal, e deitou no cantinho lá para deitar. Para quê? Para descansar. Então, isso é uma prova que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas por Jesus ser 100% homem, o que é mais incrível é que ele nunca pecou. Então, Jesus, Deus se fez carne através de Jesus, para mostrar para nós que é possível a gente ter uma vida em santidade. Porque ele foi homem, ele teve as mesmas coisas que nós temos. Nós temos sono, ele teve sono, ele devia ter, né, devia pegar gripe também, ele tinha dores também, ele tinha emoções, ele tinha tudo que nós temos. Então, ele cansava também, né? Então, aqui fala que ele devia estar cansado, porque se ele foi dormir, com certeza ele devia estar cansado. E aí ele vai dormir, tá? Então, o que acontece? Durante ele estava lá dormindo, aqui não fala, eu já até pesquisei sobre isso, mas não fala quanto tempo eles estavam ali atravessando, que devia demorar aqui para atravessar umas 2 horas no máximo, porque era longe, e nessa região ela é rodeada por montanhas, e que às vezes, por assim, umas montanhas altas, outras mais baixas, mas ali, às vezes, acontecia fortes ventos devido à geografia do local. Né? Então, sempre acontecia tempestades fortes de vez em quando ali. E eu imagino, né? Era noite, isso era de noite. Inclusive, esse texto, ele não está bem assim como está aqui, mas em Marcos 4, anotem para vocês ler depois na Bíblia de vocês. Tem muitas coisas que eu pedi para vocês anotarem, para vocês continuarem esse estudo, tá? Porque aqui é muito rápido, então não dá para ensinar tudo. Mas em Marcos 4, do versículo 35 a 41, eu quero que vocês leiam depois a Bíblia de vocês, que também está se referindo à mesma passagem. Marcos também conta essa história. Quer dizer, na visão dele, na ótica dele, tá? Por isso que muitas vezes vocês leem na Bíblia várias passagens parecidas, quando vocês lêem Mateus, depois vocês vão ler Marcos, tem muita coisa parecida, mas algumas coisas diferentes, porque cada um narra do seu modo de ver a história, tá? E isso, engraçado que foram em tempos diferentes e é a mesma história. Bom, aconteceu, começou o vendaval. Alguém já fez alguma viagem de navio aqui? Um cruzeiro? Alguém? Quem já fez? Ninguém? Eu fiz um cruzeiro na vida, né? E confesso para vocês, assim, foi muito bom, foi maravilhoso, mas teve um dia que eu fiquei um pouco ansiosa, assim, porque realmente teve uma tempestade e o navio, né, começou. Mas, assim, hoje os navios são muito estável, mas imagina aquela época, né, 2.000 anos atrás, o barquinho, que não devia ser perigoso. E aí começou a tempestade, ventos fortes. E o que aconteceu? Ó, a tempestade foi tão grande que fala, ó, de modo que as ondas cobriam o barco. Imagina as ondas subindo, cobrindo o barco, entrando no barco. Olha o desespero, né? Imagina vocês dentro desse barco. O que vocês vão sentir? Vocês iam sentir medo? Ia sentir medo. Eu acho que a gente sentiria medo, né? E foi o que aconteceu com eles se sentiram medo. E o que estava acontecendo com Jesus nesse momento que o barco devia estar assim, né? E aquele vento, e o vento assoviando, e aquele... O que estava acontecendo com Jesus nesse momento? Jesus estava o quê? Dormindo. Dormindo. E aí eu pergunto para vocês, a tempestade chegou para eles lá, certo? Eles estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. E aí eu te pergunto, qual é a tempestade que chega na sua vida, muitas vezes, que você não está esperando? E que chega, né? Quantas tempestades já chegaram na sua vida
E que talvez aqui tenha hoje pessoas passando nesse exato momento por tempestades. Quantas pessoas, né? Porque as tempestades estão por aí, né? E elas podem atingir a nós a qualquer momento. Eu, nesse exato momento, estou passando por uma tempestade, que está demorando para passar, mas está passando. Quem aqui mais está passando por tempestade? E uma coisa importante, interessante, que as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, mas você é crente, você é temente a Deus, você ora, você vai na igreja e você passa a tempestade, não é? Vocês já ouviram esse tipo de julgamento? Não, ou se não, alguém julgando o outro, olha lá, mas ele não é crente, por que está passando por isso? E aí esse texto me veio assim muito isso, né? Os discípulos que andavam com Jesus, estavam com Jesus 24 horas. Eles passaram por tempestade. Então, andar com Jesus, estar com Jesus é sinal que nós não vamos ter tempestades? Não. Eu acho que até o contrário, né? A gente parece que tem mais, né? Mas, então, isso fica bem claro. Porque muitas vezes as pessoas começam a seguir Jesus e começa a realmente vir tempestade e fala, gente, mas agora que eu estou seguindo Jesus, agora que estou passando por furacão, não é nem tempestade. E acaba que até largando a fé, não quero isso, que parece que foi pior. E aí é onde que a pessoa se engana, não é? Porque se os discípulos estavam com ele e passaram tempestade, isso é sinal de que mesmo estando com Jesus, nós vamos estar passando por tempestades. Então, qual tempestade que às vezes a gente está tudo bem e de repente acontece na nossa vida? Às vezes é um casamento que está tudo bem e vem uma cacetada, vem uma traição que você não espera, você entra numa tempestade. Ou o que mais? Ou você está no emprego que você acha que nunca vai ser mandado embora, você está estável, ganhando bem, de repente, essa semana mesmo, uma paciente minha falou, olha, não vou poder continuar a terapia porque eu fui mandada embora. E ela era ótima funcionária, ela nunca passou isso na cabeça dela. Uma tempestade. Às vezes você está super bem, você vai fazer exame de rotina e você recebe um diagnóstico que você está com uma doença grave. É uma tempestade. E tem pessoas aqui que já passaram por isso, né? Que está super bem, de repente descobre que tem uma doença. E nunca imaginou, tá? Né? Então, de repente, você está tudo bem e a tua vida, de repente, colapsa, do dia para a noite. E todos nós estamos à mercê disso. Não é porque nós estamos buscando Jesus que nós vamos passar por tempestade, tá, gente? Agora, qual é a diferença de nós estarmos com Jesus? Nós vamos ver aqui no texto. Qual é a diferença? E é isso que acho que assim, toda a o nosso estudo de hoje, se vocês conseguirem entender isso, é o que assim, eu vou ficar muito feliz, porque é o que o Espírito Santo me revelou. E aí, o que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram apavorados, com medo. E aí, o que eles falaram? Senhor! Esse aqui está assim, né? Um ponto de exclamação, ou seja, eles devem ter falado assim, censurando, né? Senhor, salve-nos! Estamos perecendo. Nós vamos morrer. E o senhor está dormindo? Tipo assim, né? Eles deviam estar muito preocupados, né? Acordado. Imagina eles acordando Jesus. Coitado, deve ter acordado até assustado, do jeito que eles estavam, né? Então, e aí o que aconteceu? Jesus acordou. Jesus acordou brigando. Por que vocês me acordaram? Não. Olha como Jesus é incrível, né? Jesus só falou para eles assim, por que vocês são tão medrosos? Jesus sempre faz a pergunta, né? Ele nunca acusa, ele sempre pergunta, né? Por que vocês são tão medrosos? Em algumas Bíblias está... Qual Bíblia que está escrito tímidos? Tem alguma Bíblia aí que está escrito por que estão tão tímidos? Então, ele indagou, por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão temerosos? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Deu uma cacetada neles, né? Imagina a cara deles, um olhando para o outro, né? E aí, o que aconteceu?
Ele se levantou e fez o quê? Repreendeu o vento. Repreendeu o vento e o mar. Meu Deus. Com o que ele repreendeu o vento e o mar? Quem arrisca falar? A palavra. Olha como a palavra tem poder, gente. O que nós estamos fazendo aqui? Lendo o quê? A palavra. Entende o poder disso aqui? Quando ele curou lá nos estudos anteriores, quando ele curou o leproso, ele tocou no leproso. Lembra que estava no estudo? Ele tocou. Mas depois ele fez a cura do servo de um centurião, que o centurião foi sobre a honra que nós falamos, está lá no meu YouTube, se você puder, assista esse estudo muito bom sobre honra. O centurião não deixou Jesus ir até a casa dele para curar o seu servo. E o centurião falou, só com a sua palavra. Eu não sou digno de receber o Senhor da minha casa. E Jesus curou com a palavra. E aqui, Jesus acalma o vento e o mar com a palavra. Olha o poder desse homem. E aí, o que eles ficaram mais assim impressionados? Porque a cura de enfermos, a expulsão de demônios, eles já tinham visto isso, outros profetas fazerem. Eles já tinham visto isso, porque naquele tempo existiam profetas que faziam também, praticavam curas e expulsavam demônios, mas acalmar a natureza, eles nunca tinham visto. Por isso que eles ficam pasmos e falam, quem é este? Na verdade, o quem é este, na tradução literal que eu fui buscar, não é bem isso que eles queriam dizer. Eles queriam dizer assim, o que é isso, gente? Tipo assim, hoje, quando a gente vê algo que você não acredita, gente, o que é isso? A gente não faz essa pergunta? Como assim? O que é isso? Foi assim a expressão deles. Que homem que é esse? Ali, eles realmente entenderam quem era Jesus. Quem era Jesus? Que era o Filho do Homem, que ele era Senhor, que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é infinito. Gente, tantos atributos, né, para Jesus, até nós temos aqui, ó. Ele é imutável. O que é imutável? Ele não muda. Deus não muda. Ele é eterno. O que é eterno? Ele não tem origem, não tem fim. Ele é infinito, ele não tem limite. Não tem limite em relação ao espaço. Ele é onipotente. Ele é todo poder. Onipotente, ele é poderoso. Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento de tudo. Tudo ele vê. Então, as pessoas falam, às vezes acham que está fazendo alguma coisa escondida de alguém. Deus vê tudo. Tudo. Você não pode esconder nada do Senhor. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, olha o poder que é Deus, né? É algo que a gente não... Se a gente for estudar mesmo profundamente sobre todos esses atributos que a gente chama na teologia, né, de atributos... como que é? Esqueci agora. Ficou lendo. São dois tipos de atributos. Os que são... que o ser humano consegue entender e os que a gente não tem noção, consegue entender. Então, são atributos, assim, só relacionados a Deus, do seu ser. E aí tem os atributos relacionados à natureza, né, que ele criou a natureza. Então, eles ficaram pasmos, né? É incompreensível para o homem entender, na verdade, esse tamanho poder de Deus. E para esses homens, foi, né? Então, o que nós podemos tirar aqui desse estudo hoje, né? Para a nossa vida. Primeiro, sobre fé. Porque, na verdade, aqui, eles estavam com Jesus, passando por uma tempestade, e eles não tiveram fé. Tanto é que Jesus fala, homens de pequena fé. Então, quando nós estamos passando... Porque, assim, apesar de todo esse rebuliço,
Ele perdeu o controle? Jesus perdeu o controle da situação? Não, eles perderam. E assim nós somos também. Quando a gente está passando uma tempestade, a gente fica doida. A gente fica descontrolado, a gente não sabe o que fazer, meu Deus, a gente põe os pés pelas mãos, a gente acaba fazendo coisas que não devia ter feito, porque a gente não esperou, a gente ora, leva os pés da cruz, mas a gente não espera a resposta, a gente não dá tempo para Deus responder, porque a gente acha que a gente tem que resolver, a gente não confia, a gente não tem fé que Deus está no controle. E quantas vezes a gente passa por tempestade, a gente ora e nada se resolve, e aquela coisa não resolve, e você fica naquela agonia, meu Deus, eu estou cansada de orar. Quantas pessoas passam por isso? Eu estou há 9 anos orando por uma cura minha, estou há 9 anos, mas eu sei que um dia eu vou ser curada, mas eu continuo orando porque eu sei que Deus está no controle. E eu tenho paz. Me incomoda? Me incomoda, que eu já falei aqui, né? Eu tenho extracístolo, que é algum tipo de uma arritmia. E ninguém descobre por quê. Então, eu creio, né? Se não tem o porquê, não tem como tratar. Mas quem vai me tratar é o médico dos médicos. Então, eu oro, mas eu fico esperando. Porque eu sei que Deus está no controle. Quantas pessoas aqui estão orando por alguma coisa há muito tempo e não vê nada acontecer? Quantas pessoas aqui? Então, e você crê que Deus está no controle? É no tempo dele. É no tempo dele. Então, fé é algo que é a gente entregar realmente nas mãos do Senhor e esperar o que ele tem para nós. Então, é ter fé e não medo. É diferente. Aqui, eles não tiveram fé, eles tiveram o quê? Medo. Mas Jesus estava no controle. Tanto é que ele levantou, parou o processo. Então, fé é não ter medo. E quando eu tenho medo, eu não tenho fé. Aqui eles tiveram medo, Jesus falou, vocês têm pouca fé. Então é não ter medo, gente. As tempestades vão vir, tá? Vão vir. Mas você tem Jesus no seu barco. E isso tem que trazer paz no nosso coração, porque a gente vai passar por elas e no momento certo ele vai acalmar. Aí eu vou trazer uns exemplos que eu acho que vocês já conhecem, que é muito interessante para a gente fazer essa relação aqui. Jó. Quem já leu o livro de Jó inteiro aqui? Levanta a mão. Quem já leu? Quem não leu, recomendo você ler. Jó é uma das passagens mais, assim, fortes da Bíblia, onde mostra toda a saga de Jó, que era um homem temente a Deus, e ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, sua mulher mandou ele amaldiçoar o Deus dele, ele era um homem de muito poder, muitas posses, riquíssimo, ele perdeu tudo, até a saúde. A única coisa que foi que Deus permitiu que o diabo não tirasse dele fosse a vida. Mas ele ficou leproso, ficou doente, ele se esfregava com um caco de telha das feridas, ele ficou assim. E os amigos que ele tinha também, todos abandonaram, ele ficou sozinho. O que ele não perdeu? Ele perdeu tudo, só o que ele não perdeu? A única coisa que ele não perdeu, a fé, a adoração ao Pai, ao Deus que ele servia. Ele foi até as últimas consequências com a sua fé. E o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Então, olha só. E aí, gente, agora me lembrei de uma passagem. Abram lá em 1 de Pedro. Olha, agora o Espírito Santo me fez lembrar. Obrigada, Espírito Santo. 1 de Pedro, eu até conversei isso com uma paciente hoje. Lá no capítulo 1, capítulo 4, primeira carta de Pedro, fala assim, ó. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês.
destinados... O que é o fogo? Mesma coisa, tempestade. Destinado a pô-los à prova. Não estranhem. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. O que está querendo dizer aqui? Aonde está? Aonde está? 1 de Pedro 4, 12. 1 de Pedro 4, 12. Ah, tá. Obrigada. Difícil a gente se alegrar na tempestade no fogo, né? Mas é o que a palavra nos fala para fazer, para nós, porque nós estamos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, nós vamos ter recompensas disso. Aí tem outra passagem aqui também, continuando um pouquinho mais, no versículo 17, olha que ele fala, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade de que os justos são salvos, que será dos ímpios e do pecador? Aí esse último versículo, ó. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Quer dizer que, às vezes, Deus permite umas coisas na nossa vida. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Por que será que Jesus permite uns desertos, umas tempestades na nossa vida? O que vocês acham? Para provar nossa fé. E é esse versículo que eu queria achar aqui, que eu não estou achando, mas está aqui em 1 de Pedro, que ele fala que quando nós passamos por dificuldades, nós estamos provando a nossa fé. Deus está provando a nossa fé. Então, se sintam alegres. Por isso que ele fala, se sintam alegres por ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Porque Cristo sofreu. E onde ele está hoje? Com o Pai. Nós vamos ter que passar aqui também pelo fogo, pela tempestade, para nós estarmos aonde? Com o Pai. Então, não queiram, gente, passar por aqui e achar que aqui vai ser tudo cor-de-rosa, porque não vai. Essa é a realidade, desculpa falar, mas é a realidade. Aqui jaz o maligno, o príncipe desse mundo é o diabo. Além de tudo, a gente tem que ainda sofrer os ataques, né, do diabo, que quer o quê? O nosso coração. 24 horas existe uma guerra no mundo espiritual para o nosso coração, porque os ímpios já estão ganhos por ele. Ele não está perdendo tempo com ele, está perdendo tempo com quem? Com quem está seguindo Jesus. Então, se Jesus teve que passar por tudo aquilo para poder nos salvar e poder levar a gente com ele, nós também vamos ter que ter uma participação nesse negócio. Por isso que ele fala, pegue sua cruz e siga-me. Então, nós temos uma cruz para carregar. E como a gente vai passar? Então, tá. Então, quer dizer que aqui nós vamos passar a ter sofrimento. Vamos. Desculpa, se você não sabia, você ficou sabendo hoje. Claro que todo mundo sabe que todo mundo passa, né? Mas a diferença aqui, gente, é como nós vamos passar. Então, Jesus morreu por você e por mim para nos deixar um Espírito Santo que nos ajuda a passar, que nos dá essa paz, que nos dá essa força, que nos dá essa fé, e que nós temos uma esperança que uma hora vai acontecer, vai ser restaurado, eu vou alcançar. E se não, gente, eu sempre falo assim, se não for, se a minha, eu conheço pessoas que passam a vida inteira com dificuldade. Só na glória que vai ter vida, né? Não sei por quê, são é de Deus, né? São os mistérios de Deus. Mas se eu não conseguir ter a vida que eu quero aqui em abundância, vida plena, vida feliz, que a gente às vezes vê muita gente, né? Poxa, que eles têm uma vida, né? Nem são temente a Deus, têm uma vida. Ah, mas e aí? Eles vão ver a vida inteira aqui? Será que eles vão para a glória? Será que eles vão ter vida eterna? Então, eu sinceramente, Andréia, eu prefiro, se for para me ter a vida eterna, e chegar lá no dia que Jesus voltar, e eu estiver face a face com ele, e ele abrir a porta e falar, Andréia, entra. Maiara, entra.
Letícia, pode entrar. A mesa está esperando você, Luana. Adriana, a porta está aberta. Lidiane, pode entrar. Entra, Adriana. Ivete, eu estava esperando por vocês. Gente, vamos e viemos. É melhor passar aqui, né? A cruz pode ser pesada do jeito que for, mas a vida eterna, porque eu não imagino eu vivendo, né, no outro mundo, né? Então, gente, vamos encarar nossas dificuldades, nossas tempestades com alegria, porque nós estamos sendo testados, Deus está permitindo para quê? Porque Ele te ama tanto. Ele quer que você seja salva. Você se salva. Então, às vezes, as dificuldades vêm para nos provar, está aqui na palavra. E aqui nessa passagem que a gente aprendeu hoje, o que eu vejo aqui? Que a tempestade veio nesse barco, eles estando com Jesus, seguindo Jesus, mas para quê? Para provar a fé deles. E aí, a hora que eles foram provados, porque eles ficaram com medo que Jesus repreendeu eles, né, falando que pequena fé, Jesus parou, ele estava no controle de todas as coisas, como ele sempre está, e ele provou para eles que ele está no controle, e aí eles realmente compreenderam quem era aquele homem, que era um homem que é inexplicável, de poder parar a natureza. Parar a natureza. E a natureza geme, né, gente? Porque quando houve o pecado, né, que Adão e Eva praticaram o pecado, toda a natureza está sob o pecado. Então, essas coisas que estão acontecendo, quando aconteceu essa tempestade, a natureza se está revoltada ali. Hoje, que a gente vê muita catástrofe acontecendo, é a natureza gemendo, é o pecado. Então, a natureza, tudo que envolve a natureza, tanto nós como seres humanos, né, que somos criaturas, a natureza também foi criada por Deus e também sofre no caso do pecado. Entendemos até aqui? Então, fé não é medo, tá? Fé não é medo. E isso que vocês têm que entender. Fé é ausência de medo. Não podemos ter medo, a gente tem que ter fé, né? Pela presença de Jesus, que é o Criador da criatura, do universo, e que o universo se dobra à ordem do Criador. Quando ele mandou parar, parou. Coisa linda, né, gente? Fé não é medo, por causa da paz de Jesus. Quando Jesus estava lá, acontecendo tudo, o trem lá, quase afundando, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ele estava em quê? Em paz. É essa paz no meio da tempestade que a gente tem que ter. É difícil, não é, gente? Ter essa paz no meio da tempestade? E como que a gente consegue ter essa paz no meio da tempestade? Paz não é ausência de tempestade. Escrevam isso. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a confiança que, apesar da tempestade, tudo está no controle de Jesus. Olha que lindo, gente. Não no seu controle, não no meu controle. Paz é a confiança que, apesar da tempestade, está no controle de Jesus. Isso é paz. Como a gente consegue essa paz? Como que a gente busca essa paz? Somente estando aos pés da cruz. Orando, lendo a palavra, buscando todos os dias, estando na presença dele. Porque sem a presença dele, gente, como que vai ser? Se eles estivessem sem Jesus aqui no barco, provavelmente eles tinham morrido do coração aqui, tinha acontecido alguma coisa, não é? Mas eles estavam na presença de Jesus. E aí Jesus fez alguma coisa quando eles pediram socorro. E assim é com a gente. Quando a gente está passando uma tempestade, a gente pede, clama, ele vai fazer na hora dele. Aqui ele foi rápido, Jesus, né? Mas tem casos que ele demora um pouquinho. Vou lembrar vocês, quem já, a maioria deve ter lido, quando Marta mandou chamar Jesus, que o irmão dele, Lázaro, estava prestes a morrer. Não é? O que aconteceu? O mensageiro foi até Jesus,
chamou Jesus, corre porque o irmão de Marta está morrendo. Jesus demorou quantos dias para chegar lá? Quem sabe? 4 dias. Jesus não saiu correndo para ir lá. E olha que Jesus gostava muito de Lázaro. Ele gostava muito de Marta. Porque ele resolveu umas coisas antes e ele voltou com 4 dias. E quando ele voltou, Lázaro já estava morto? Já estava morto. Mas por que Jesus fez isso? Para mostrar para aquele povo, porque eles tinham lá, eles tinham um negócio que o profeta podia até 3 dias podia ressuscitar alguém. Já tinha acontecido isso lá. Então, Jesus esperou 4 dias para eles realmente ver que era um dos sinais de que ele era o Messias. 4 dias não tinha como eles ressuscitar mais ninguém em 4 dias. Então, foi para se cumprir uma profecia. Né? E o que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Então, nada está perdido. É que a gente não tem paciência de esperar. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito, na nossa forma. E aqui deixa eu entrar um pouquinho na minha área de emocional. Muitas pessoas têm problema emocional, né? Tá com depressão, tá passando por fases difíceis, transtornos e tal, e acaba aqui buscando, às vezes, claro, a gente precisa ir para o médico, porque Deus, né? Deus é pai dos médicos, mas muita gente procura muitas coisas hoje aí do mundo, muitas técnicas para se curar, e que não tem Deus nesses lugares. E acaba que, ouvi falar que lá funciona, vai lá, faz aquilo. Aí, ouvi falar que lá funciona, vai lá e faz aquilo. E vai fazendo coisas aonde vai buscar só em técnicas humanistas. Não tem Deus. Isso é o problema hoje. Por isso muita gente está doente e vem muitas pessoas para mim e falam, eu já fiz muita coisa e nada resolveu. E não vai resolver, gente. Porque quem traz a paz, quem traz a cura, é só um, quem arranca tudo que está no seu coração, raiz de amargura, raiz de iniquidade, problemas que você carrega há anos, perdão que você não liberou, ou perdão que você não perdoou, desonra que você caminha em desonra. Eu gosto muito de falar sobre honra. No meu ensino da semana retrasada lá do Centurião, falo de honra. Quando nós não andamos em honra, nada nossa vida vai bem. O que é andar em honra? Primeira coisa, honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando você vê uma pessoa está com a vida muito atrapalhada, você pode ver que tem desonra lá. Aí você vai fuçar, está com desonra. E às vezes é uma desonra assim que você acha que é normal, mas não é. Não é normal. Certas atitudes que você tem. Hoje, uma das desonras que fala-se muito aí no mundo, né, do emocional é a desonra de pai e mãe, que realmente que tem umas técnicas que falam sobre isso, só que eles só pegaram um pedacinho da Bíblia, né? Então se você honrar pai e mãe, eu vou bem na vida. É um recorte. Não é só pai e mãe. A gente tem que honrar a todos. Lá a gente abriu em 1 de Pedro, lá em 1 de Pedro fala, no capítulo 2, no versículo 17, fala, tratem todos com honra. Todos. Não é só pai e mãe, é todos. Então a gente tem que aprender muito sobre honra. Porque sem honra a qualquer pessoa, a gente está desonrando a ele primeiro. E desonrando a Deus, nós estamos em desonra. E aí, nós estamos em pecado. Tá? E o pecado abre portas para quem está na nossa vida? O inimigo. Então, como que nós vamos conseguir passar pelas tempestades, apesar das tempestades, termos paz? Com relacionamento com ele. Estar andando com ele. E ouvir sobre ele, ir na igreja todo domingo, ouvir uma pregação aqui, uma pregação ali, é bom, a gente precisa, mas é só isso. Tem gente que só se alimenta de pregação de YouTube, né? Lê a palavra de vez em quando, um pouquinho só, e vai na igreja no domingo, acha que já está fazendo uma grande coisa. É louvável isso, mas não é só isso, é muito mais profundo. Quer ver um exemplo? Quem gosta de pudim aqui?
Eu faço um pudim muito bom, gente. Um pudim, assim, é de comer, repetir 2, 3 vezes, né? E é uma receita que muito simples, mas é diferente o meu pudim. Todo mundo fala. É diferente de eu passar a receita para vocês, detalhada a receita, explicar como faz. Vocês vão tentar replicar lá, tá tudo certinho. Vocês perguntam, eu respondo, tira dúvida, ok. Vão ficar craque no pudim. O pudim é igual dela, mesma coisa, quantidade, tudo vocês vão lá fazer. E vocês fazem. Mas nada se compara de você vir na minha casa e comer o meu pudim, para saber a textura, o gosto, o sabor, a doçura. Vai encher a boca de água. Então, gente, essa experiência de comer o pudim, de sentir o sabor, a textura, que vai fazer com que você faça e replique o pudim igual o meu. Enquanto isso, você não vai saber como que é o meu pudim, quando você não experimentar. E o nosso relacionamento com Deus é exatamente assim. A gente precisa ter experiência com Deus. E como a gente tem experiência com Ele? Estando na presença dEle. Ficando com Ele. Parando tudo que tem para fazer, dando tempo que nós precisamos para Ele. Vá para o seu quarto, vá para o seu lugar secreto, fecha a porta e fica com Ele. Ai, mas eu não sei o que falar. Não fale nada, mas fala, Pai, eu estou aqui, na tua presença, para estar com o Senhor. A vizinha está chorando. Então, é esse relacionamento que tem que ser mais apurado, porque aí sim você vai conseguir se fortalecer espiritualmente para poder passar por essas tempestades em paz. É o que a gente quer, ter paz. Porque parar as tempestades a gente não consegue. Evitar que as desgraças apareçam na sua vida não está no nosso poder. Certo? Então, a presença. Tem um livrinho que eu passo para todos os meus pacientes, eu vou passar aqui para vocês, quem não é paciente, chama Espaço para Deus. É um livrinho fininho, se compra na Amazon. É bem fininho. Leia esse livro, que lá vai te ensinar como você ter espaço para Deus, tirar do seu dia um tempo, estar na presença dele, em oração. Na verdade, a presença com Deus é assim, tem que ser toda hora, sabe? É estar com ele. Aqui em casa, eu fico sozinha durante o dia. Eu converso com ele o tempo inteiro. Sabe, eu converso com Deus como se estivesse conversando com o meu cachorro. Essa intimidade, você vai criando uma intimidade tão grande, que nada você vai fazer mais sem pedir a confirmação do Espírito Santo, sem contar para ele, sem pedir o discernimento, tudo é direcionado para ele. Você vai acordar de manhã agradecendo, já vai orar de manhã, você vai orar à noite, você vai orar na hora de se alimentar, você vai estar com ele, a presença dele o tempo todo. É isso. E aí, gente, isso vai crescendo dentro da gente, essa paz, essa fé que a gente precisa ter. O que eu falei para vocês, eu estou passando tempestade, eu estou passando uma tempestade com meu filho, mas eu já entreguei na mão do Senhor. Eu tenho muita coisa está acontecendo, mas eu estava na mão do Senhor. Eu sei que é no tempo dele, na hora dele. Eu creio que uma hora ele vai fazer alguma coisa. O Senhor vai agir. Porque não é sobre a minha força. Uma coisa que eu anotei aqui, ó. Quando os discípulos perguntaram, mestre, tu não te importas, né? Salva-nos, nós estamos perecendo. Essa é uma pergunta que a gente faz para Deus, né? Senhor, eu estou orando, nada acontece, não recebo cura, quando que isso vai mudar? Que situação, meu Deus! A gente se revolta muitas vezes com Deus, né? A gente ainda fica, né, perguntando, quando que vai mudar essa vida? Porque Deus está em silêncio. E Deus ficou em silêncio com Jó, ó, muito tempo. Então, às vezes, Deus está em silêncio. Por quê? Tem um propósito, pode ter certeza, porque ele está no controle. Ele está no controle. E outra coisa que me chamou a atenção, só para finalizar, eu estava olhando numa outra versão, que na versão mais antiga fala tímidos, né? Por que vocês são tão tímidos? Na minha versão, está medrosos, mas na versão aqui mais antiga minha, está tímidos. E tímido, gente, timidez é um pecado, sabia? Meu Deus, quem sabia que timidez é um pecado? Não sabia, não. Não? Então, abram lá em Apocalipse. Apocalipse 21. Abram lá. Para a gente encerrar, tá? Apocalipse 21, versículo 8.
Então, o que a gente entende? Porque timidez é não ter fé. Por que vocês andam tímidos, estão tão tímidos? Por que vocês não estão com fé? Né? Então, eu trouxe só esse estudo porque eu achei interessante, né? Porque eu também, né? Mas é um pecado, timidez. É um pecado porque é falta, né, é medo. É medo. E medo é falta de fé, não é? Então, se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo? Não, Isso não é garantia para nós. Mas nós temos pressa, não temos? Nós temos pressa nas coisas que a gente quer. Mas não é no tempo nosso. Isso chama humildade. A gente saber que Deus está no controle, Jesus está no controle, ele vai acalmar essa tempestade no momento dele. Nós temos que ter fé. Tá? Nós temos que ter fé. Ok, gente? Então, era isso nosso estudo de hoje. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria colocar para vocês, tarefinha de casa, anotem aí. Vocês lerem Salmos 3, versículo 5. Vai falar sobre confiança em Jesus, tá? E também Salmos 4, versículo 8. Fala sobre nós deitarmos e dormirmos mesmo com a tempestade rolando. Jesus deitou e dormiu, porque Jesus estava rolando tempestade e Jesus estava o quê? Dormindo. Quem aqui não dorme quando está passando dificuldade, quando está na tempestade? Fica lá, pensando e remoendo, e não dorme, tem que tomar remédio para dormir. Não é? Pois é. O que Jesus fez? Dormiu. E nós temos que imitar quem? Jesus. Ah, é difícil? É. Mas aí que tá. Nós precisamos exercitar essa fé, gente. Que fé que é essa? Aí pensa assim, quando você estiver assim, ruminando lá em dorme, imagina Jesus sentado lá de sua cama e falar assim, que mulher é essa de pequena fé que você tem? O que vai adiantar você ficar ruminando aí? Se eu que estou no controle de tudo, é eu que decido, é eu que faço, é eu que... Então, se faça essa pergunta. Imagine Jesus olhando para você e falar, que mulher de pequena fé que você é. Pelo amor de Deus. E agora, vamos orar. Leiam novamente o estudo de hoje, reflitam, vê se o Espírito Santo vai falar com vocês mais alguma coisa que fale no que vocês estão vivendo hoje, coloque, né, nessa posição da tempestade, coloca Jesus na vida de vocês, que ele vai acalmar a tempestade na hora que ele quiser. Vocês precisam ter essa fé, essa confiança nele, né, porque ele é o dono de tudo, do ouro e da prata, da tua vida. Ele tem um propósito na tua vida. Se você está passando, é porque tem alguma coisa aí que ele quer melhorar em você, ele quer te lapidar, ele está passando pelo fogo, o ouro para ficar puro, tem que passar pelo fogo. Então, a gente tem que passar, senão a gente não vai, talvez, ver a sua face, que é o objetivo dele, né? Ele quer que todo mundo se salve. Por isso que ele está demorando. Ele podia ter voltado, né, gente? Vamos e viemos, né? Eu peço a volta de Jesus todo dia. Vocês estão preparados? Tem que estar preparado, gente. Vocês têm que deitar à noite para dizer, gente, Senhor, se eu voltar amanhã, eu estou preparado. Eu estou preparado, estou em santidade. Eu estou em santidade, Pai. Obrigado. Mas quem que me traz, quem me ajuda a estar na santidade? Espírito Santo. Sem ele eu não consigo. E é possível andar em santidade? Claro que é. Jesus era homem, Jesus foi santo, e ele fala, sede santos, porque eu fui santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus, ninguém. Então, quer dizer, é possível. É porque as pessoas acham que santidade tem que viver numa bolha, não é isso. Mas eu estou aqui no mundo, eu estou buscando fazer tudo certo, e quando eu dou uma caída, tem a cruz para me pedir perdão e me arrepender. Por isso que perdão e arrependimento tem que ser todo dia. Quando você vê que você pecou no dia, já pede perdão, já vai dormir zerado. Comunhão, né, ceia, né, quem tem que tomar ceia também, que ajuda na comunhão, né, na limpeza. Tem uma série de áreas na nossa vida que tem que ser limpa, tá bom? Vamos orar?
Agora eu quero pedir para vocês elevarem os pensamentos de vocês a Deus, nessa hora da oração. E assim, eu vou orar aqui, mas eu quero que vocês também orem. Aí, vocês e Deus. Coloquem para Deus todas as tempestades que vocês estão passando. Fala com Ele. Fala, Deus, eu coloco nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, a partir de hoje, eu quero entregar tudo nas suas mãos. Me ajuda a ter essa fé, aumente a minha fé. Comece a orar. Cada um vai fazer a sua oração, tá? Quietinha, coloca para Deus, fala com Deus, conversa com Deus, conta para Deus o que você está passando. E pede para Ele te ajudar. Aí não abandonar o seu barco. Coloca Jesus no seu barco. E confia que Ele vai parar a tempestade na hora que Ele quiser. Ele vai fazer isso. Enquanto isso, nós temos que ter essa fé. Combinado? Então vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por mais uma palavra tão maravilhosa e rica que o Senhor nos trouxe hoje. Pai, o Senhor é tão lindo no teu amor, no teu cuidado, na tua beleza, na tua majestade. Oh, Senhor, como nós somos tão pequenos, Pai, como nós somos pequenos na fé. Jesus, entra no nosso barco. Entra no nosso barco, mesmo o Senhor ficando dormindo, mas entra no nosso barco. E nos traz, Senhor, essa fé que nós precisamos para nós lidarmos com as nossas tempestades, com as nossas dores, com as nossas feridas, com tudo que nós temos que enfrentar, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor esteve aqui nesse mundo, o Senhor sabe como é difícil, o quanto dói, o quanto as pessoas nos machucam, o quanto somos feridos, o quanto somos injustiçados com palavras cruéis. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor nos cure, que o Senhor não nos abandone. Restaura a nossa fé, Senhor. Restaura, Senhor. Arranque as raízes de amargura do nosso coração. Cicatriza as nossas feridas que estão abertas, Pai. Restaura, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus a vida de cada uma pessoa que está aqui nesse momento, que trouxe suas dores, trouxe suas feridas, Pai. Restaura em nome de Jesus. Toca na vida, na casa, Senhor. Que os seus anjos estejam acampados na casa de cada um, trazendo a cura emocional, a cura física que muitos precisam aqui, libertando de opressão, quebrando correntes demoníacas, Senhor. Oh, Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, e nós te adoramos. Nós te adoramos enquanto estivermos aqui, Pai. Nos ajuda a não desistir. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que já pensaram em tirar a sua própria vida, Senhor. Oh, Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. Tem pessoas aqui que pensaram em desistir, que achavam que não tem mais jeito, mas o Senhor levanta e para o vento, para o mar. O Senhor acalma a tempestade. Por isso, Pai, entra com providência na vida dessas pessoas. Traga cura, Pai, traga a paz, o refrigério, o conforto, traga a esperança que um dia estaremos contigo, Pai, face a face, e entraremos pela porta, pela sua porta, Mãe, com majestade e glória, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por fazer de mim o seu instrumento e levar a tua palavra às pessoas que precisam. Que essa palavra hoje seja cura, transforme, porque eu sei que ela é viva e eficaz e poderosa para transformar qualquer pessoa, qualquer situação. Então, age, Espírito Santo, age. E eu também, na autoridade do Espírito Santo, repreendo qualquer espírito de desordem que queira atrapalhar, Senhor, a vida dessas pessoas. Que saia e bata de retirada nesse momento.
É assim que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Proteção, fé, esperança para todas as pessoas que estão nesse momento aqui, Pai, para toda a sua família. Em nome de Jesus, amém e amém.